Pronto, pessoal, vimos, certo? Nós estudamos, nós vimos lá no início que existem 3 tipos de precaução, né? Existe a precaução padrão, as por rotas de transmissão e a empírica. Nós já estudamos a precaução padrão, que é aquela que a gente utiliza para todo e qualquer paciente, independentemente da sua patologia, independentemente da sua doença. Então, precaução padrão são as universais, são aquelas que a gente utiliza para todo e qualquer paciente. Nós, profissionais, utilizamos. Certo? E vamos agora estudar as proteções por rotas de transmissão ou específicas. A gente vai ver essas duas, em alguns locais vocês vão ver precauções específicas e outras por rotas de transmissão. É a mesma coisa, certo? São os tipos de isolamento. São por 3 tipos, por contato, aéreo e por gotícula. E aí nós vamos estudar cada uma delas, tá? A gente vai estudar cada precaução dessa. Vamos nós, a primeira precaução por contato. Aí tá aí, ó, as nossas mãos, certo? Então, precaução por contato, deixa eu só colocar aqui meu leite, pronto. Precaução de contato, né? Daqui as nossas mãozinhas são destinadas a reduzir o risco de transmissão de patógenos que se transmitem por contato direto ou indireto. Contato direto com o paciente, certo? Eu estou ali, contato direto com o paciente. Indireto é através das superfícies e dos objetos. Então, precaução de contato, eu previno a transmissão dos micro-organismos epidemiologicamente importantes originados em pacientes colonizados ou infectados. Exemplos de doenças por precaução de contato. Olha aqui, Covid, certo? Covid. A escabiose também, a pediculose, varicela e bactérias multiresistentes. O Covid, pessoal, ele é por contato. Por quê? Porque as gotículas do Covid, certo? O Covid, a gente vai ver também que ele também é por gotícula, certo? Então, quando as gotículas, eu já falei disso anteriormente, elas são mais pesadas que os aerossóis. As gotículas, elas caem. Então, a partir do momento que eu espirro, que eu tuço, que eu falo, essas minhas gotículas, elas caem nas superfícies, aqui ó, no meu computador, se eu tiver uma caneta, no celular, enfim, né? No celular, enfim. Então, se, vamos supor, o Covid, né? Aqui, essa gotícula, né? Essa gotícula estiver na superfície, eu estou ali com as minhas mãos e toco o meu celular, toco o meu computador, toco a minha caneta, o trinco de uma porta, enfim, aquelas gotículas, elas ficam depositadas porque elas caem, porque elas são pesadas, então elas ficam nas superfícies. Então, por isso que o Covid, ele também é por contato, porque ele fica nas superfícies, ele adere, só um instantinho, pessoal. Ele adere nas superfícies e eu ali com as minhas mãos, quando eu não faço uma lavagem das mãos, quando, certo? Após eu tocar, eu me higienizo, ou eu estar ali andando com o meu álcool gel, que na hora que eu abrir, pegar no trinco, vamos supor, de uma porta do banco, e eu estou ali, ó, higienizando logo minhas mãos, né? Porque se eu não higienizar, eu posso levar essa minha mão à minha boca, aos meus olhos. Então, é uma fonte de contaminação, certo? Por isso que o Covid, ele também é por contato, tá? Além de ser por gotícula, a gente vai ver que o Covid, além de ser por contato, é por gotícula e por aerossol. Nós vamos ver cada um deles, tá certo? Então, aqui são alguns exemplos. Pronto. Lembra que quando eu falei da precaução padrão, que eu disse que eu retirei, né, da Anvisa, né, do manual da Anvisa? Então, ele fala de cada um, certo?
Então, ele explica aqui também, ó, a precaução de contato. Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Higienização das minhas mãos, pessoal, certo? Higienização das minhas mãos. Eu tenho higienização das minhas mãos. Eu também tenho que utilizar por doenças por contato, né? Através de contato, o avental, as luvas e o paciente tem que estar em quarto privativo. Indicações: infecção ou colonização por micro-organismo multiresistente, como a varicela, infecções de pele, herpes zoster, em pacientes herpes zoster disseminado ou em pacientes imunossuprimidos. Eu tenho que usar as luvas e a avental durante toda a manipulação do paciente. Catéteres, sondas, equipamentos ventilatórios. Eu tenho que colocar imediatamente antes do contato do paciente. Então, eu tenho que calçar minhas luvas imediatamente antes do contato do paciente ou com as superfícies e eu tenho que retirar logo após o uso. E eu tenho que higienizar as minhas mãos. Toda vez que eu retiro luva, eu higienizo as mãos. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre os leitos deve ser de 1 metro, certo? Lembra que eu falei que nem sempre a gente vai ter quarto disponível, quarto privativo para todo mundo. Então, na ausência do quarto privativo, eu tenho que ter uma distância entre os leitos, ele tem que ser de pelo menos 1 metro, tá? E os equipamentos, como termômetro, o esfigmomanômetro, o estetoscópio, eles devem ser de uso exclusivo do paciente.